Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live especial de sábado. Hoje nós vamos tratar sobre a nova era tecnológica. Então um assunto para lá de interessante, que é embasado nas informações do Alex Collier, entre outras também. Então hoje, mais precisamente, nós vamos tratar sobre as camas holográficas. Sobre toda a história, de onde que surgiu, qual o princípio científico, os avanços tecnológicos, porque as tecnologias, elas cada vez mais se tornam avançadas. Então hoje nós temos camas holográficas assim, super avançadas em comparação com as primeiras, né, que surgiram. Então as camas Medbed de 10, 5 anos atrás já são obsoletas, né, em comparação com as que já estão sendo produzidas mais precisamente na Lua. Tá ok, meus amigos? Então vai ser uma viagem fantástica. Então preparem as suas emoções, preparem os seus corações para essa viagem. Vou tratar também de algumas notícias interessantes. O mundo está num reboliço muito grande. Vou falar um pouquinho a respeito do rei de Davos, que está numa situação bem complicada para nossa alegria. Eles estão batendo cabeça, estão se voltando uns contra os outros, porque eles perderam os seus guias, os seus mentores intelectuais. Então todos os mentores intelectuais dos negativos foram expulsos, foram expurgados do planeta Terra. E como eles não têm direção, como eles não têm orientação, assessoria desses seres, eles estão se voltando um contra os outros. Então este é um dos fatores. O segundo fator é quando os planos não começam a transcorrer da forma que eles imaginavam, aí gera muita desconfiança. E a desconfiança acaba gerando também atritos e divergências. Então a gente percebe do macro para o micro. Então as grandes corporações que acabam encabeçando o globalismo estão batendo cabeça, literalmente, não estão mais entendendo, não conseguem se entender. Eles estão brigados, tá? Então existem sérias divergências, e essas divergências acabam se refletindo também no micro, nos pequenos governos locais, caso o Brasil. Isso é totalmente perceptível. Então, ok, meus amigos? A gente percebe isso, a gente percebe atritos internos das próprias instituições escuras, tanto no nível macro quanto no nível micro. Então eles mesmos vão se autodestruir. Tá ok, meus amigos? E eles vão apelar para um plano desesperado de invasão. Já estão falando, aliás, já estão cogitando já faz um bom tempo também a possibilidade de uma invasão alienígena, algo desse gênero, há tempos. E se isso suceder, que é a última cartada, é o último recurso que eles têm, eles serão completamente aniquilados. Então a gente sabe que a Aliança da Terra já está esperando isso da parte deles e tem como reagir, e este será o nosso trunfo. Tá ok, meus amigos? É exatamente isso. Você induz o inimigo a fazer aquilo que você imagina, e quando eles fizerem, nós já estaremos preparados. Aliás, eles já estão preparados já faz um bom tempo. Então estamos vivendo os momentos finais desse grande conflito, desse grande impasse global entre as forças do bem e as forças do mal, tá, meus amigos? Então é algo realmente espetacular. Os cientistas descobriram que o universo é muito maior do que anteriormente se pensava. Então o universo é muito grande, ele é imenso, praticamente infinito, tá, meus amigos? Praticamente infinito. Então quando encerra o universo, ele começa de novo. Para ser mais preciso, ele tem 10 vezes mais galáxias do que conhecia anteriormente. Então, existia uma expectativa a respeito, uma estimativa, melhor dizendo, sobre o tamanho do universo, e ele é 10 vezes maior que a estimativa, a expectativa inicial. Isto é aproximadamente 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias, não é de estrelas, não. Aqui, meus amigos, o nome não dá nem para pronunciar. Sim, 1 septilhão de estrelas, e até mesmo mais planetas do que isto, que podem ser habitáveis. Mesmo somente se existisse vida inteligente em cada galáxia, não seria somente uma quantidade extraordinária, mas sim um número inimaginalmente grande. E tem muito mais do que isso. Teve algumas pessoas que falaram assim sobre as 49 raças. 49 raças, só a Federação Galáctica de Mundo, só no nossa galáxia local, são mais de 100 raças diferentes. Sem falar, agora você pegar a Confederação, são milhares e milhares de raças diferentes no universo. Estou falando de milhares de raças diferentes. Tá ok, meus amigos? Aqui, olha que informação. Aqui eu vou colocar um testemunho de algumas pessoas, alguns cientistas, pessoas importantes. Aqui. Isso aqui é o diretor da Lockheed Works, né? Lockheed Martins, que é uma das corporações que produziu naves antigravidade. Já possuímos os meios, olha que declaração bombástica, já possuímos os meios para viajarmos entre as estrelas, mas essas tecnologias estão trancadas nos projetos negros, projetos do Serviço Secreto Espacial, e requeriam um ato de Deus para que algum dia tê-las em benefício da humanidade. Ele está dizendo o seguinte, os escuros se apropriaram, isso aqui é uma declaração, ex-diretor da Lockheed, aqui,
afirmando que nós temos tecnologias maravilhosas, tecnologias extraordinárias que poderiam mudar completamente a estrutura da sociedade, né, que trariam vários benefícios para as pessoas, né, ou seja, nós estaremos vivendo no futuro Star Trek na atualidade, mas, no entanto, isso é restringido por causa de interesse de um grupo de pessoas que acaba se beneficiando dessas maravilhas a despeito da grande maioria. Então, apenas 0,01%. O Steve Bandock, ele já falava disso, que o mundo negro é um mundo de privilegiados, né, que apenas para 0,01% da população mundial. Então eles têm camas holográficas, eles têm tecnologia antigravidade, eles conseguem se rejuvenescer, eles têm super trajes, eles têm tecnologia de portal, tecnologias super avançadas, mais de 1000 anos na nossa frente, e a humanidade vivendo na Idade da Pedra. Isso é inaceitável. Mas é uma verdade, infelizmente. É estarrecedor. Então ele falou, tem que ter algo extraordinário, um ato divino para reverter esse processo. E a gente sabe que a Federação Galáctica de Mundos e os seres de luz estão trabalhando, porque realmente se esperasse simplesmente da humanidade, isso jamais aconteceria. Aqui tem um outro cientista também, que é o Dr. J. Allen Hynek, consultor científico para a Força Aérea Projeto Blue Book. Abre aspas, tínhamos um trabalho a fazer, certo ou errado? De manter o público calmo a respeito dos OVNIs e encobrir toda a verdade. Aqui uma confissão do Dr. J. Allen Hynek, que foi consultor científico da Força Aérea do projeto Blue Book. Sensacional. Aqui nós temos também um general aqui, o coronel Philip Corso, que era o ex-diretor do Gabinete de Tecnologia Estrangeira para Pesquisa e Desenvolvimento do Exército dos Estados Unidos, membro do Conselho Nacional de Segurança da administração do Eisenhower. Abre aspas. Que não haja dúvida, a tecnologia alienígena acolhida do famoso acidente do disco voador em Roswell, no Novo México, logo a gente vai ter um especial sobre o caso Roswell, em julho de 1947, conduziu diretamente ao desenvolvimento do chip de circuito integrado, do laser, das tecnologias de fibra óptica, dos feixes de partículas dos sistemas de propulsão eletromagnéticas, dos projéteis de urânio, empobrecimento das capacidades CIT e muitas outras. Como que eu sei disso? Alguém pode perguntar, mas como que eu sei disso? Eu estava no comando. Eu sou testemunha ocular. Acho que os meninos nesse planeta estão preparados para a verdade e acho que devemos dá-la a eles. Acho que eles merecem. Coronel Philip Corso. Impressionante essa declaração do coronel Philip Corso, que teve contato também com várias entidades extraterrestres, foi um dos coordenadores também do caso Roswell 1947, que também participou das reuniões tanto da Confederação, dos representantes da Federação Galáctica de Mundos, quanto também dos NEBO. Ele esteve presente nas duas ocasiões. E do contrato que foi feito, então ele ficou a par de tudo. Impressionante. Aqui, meus amigos, nós temos aqui imagens fantásticas, extraordinárias, para dizer o mínimo aqui para vocês, aqui de naves que estão circulando camufladas nos nossos céus. Isso mesmo. E a gente sabe, eu já trouxe essa informação para vocês, que o povo de Alpha Centauro tem essa característica. Então, eles mudam, eles não usam portal, para viagens espaciais, eles não usam um portal de minhoca, um buraco de minhoca, no caso. Eles utilizam, na realidade, uma espécie de teletransporte, e eles ficam numa meia fase aqui. E quando eles ficam numa meia fase, ou seja, eles ficam meio etéricos, é meio material, é para explicar um pouco mais simples aqui para vocês, simplificar a coisa, é meio material e meio físico. E quando eles estão nesse estado, eles se apresentam em forma de nuvem, tá? As naves se apresentam, acabam se tendo esse formato análogo a de nuvens, só que totalmente simétricas, perfeitas. Geralmente são naves, tá? Quase a maioria dos casos, são naves dos seres de Alpha Centauro, dos Metal. Aqui em janeiro de 2023, Arizona, bem recente, Estados Unidos. Aqui tem o autor da fotografia. Aqui também temos Zion National Park, Utah, nos Estados Unidos. Bem interessante. Aqui tem mais fotos para vocês, meus amigos. Dia 16 e 17 de janeiro, também super recente, de 2023. Monte Etna, Sicília, Itália, de Philippe François. Realmente espetacular. Aqui na Itália, falando Itália, um abraço especial para os nossos amigos italianos que estão prestigiando as nossas lives. Realmente um verdadeiro espetáculo. Tem mais aqui também. 17 de janeiro de 2023, sul de Urais, Rússia, na Rússia. Esse aqui é realmente espetacular. É surreal, meus amigos. Parece uma pintura de um quadro surrealista. É a única forma de retratar isso aqui, porque é realmente espetacular.
parece que você está num outro planeta. Imagine você, né, curtindo um céu desse, totalmente avermelhado, com várias formas esféricas, inúmeras, todas simétricas, dá para perceber aqui, várias formas, todas simétricas, realmente imagens maravilhosas, incríveis. Parece um quadro surrealista mesmo, uma pintura surrealista, impressionante. Não, se você falar, você está em outro planeta, a pessoa acredita. Não, aqui não estou no planeta Terra, não é possível que eu esteja no planeta Terra, né? Porque um céu desses realmente é algo impressionante. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos, aqui notícia, motim irrompe entre os funcionários do pessoal lá do Fórum Econômico, sobre o papel do senhor Davos. O senhor Davos seria o Klaus, né? Tá aqui a fotinho dele, tá cortada, mas como vocês devem perceber, se trata dele, né? Abre aspas. Divergências entre os ex-atuais dirigentes deste fórum, sob o anonimato, questionado, liderança, estão aqui questionando, vários membros questionando a liderança do Klaus. Klaus, você não está fazendo um bom trabalho, né? Questionando, não, porque criticando, também está recebendo críticas, divergências internas. E a falta de candidatos à sua sucessão, observamos que fica evidente que algumas das organizações e empresas que financiam estão pedindo a sua cabeça. O fundador do presidente, o Klaus, né, que administra o Fórum Econômico há 52 anos, mas agora é visto por alguns funcionários do passado e do presente como alguém que enxerga apenas a si mesmo, ele só olha para o seu próprio umbigo, tá? Em outras palavras. Aqui, o futuro de Klaus Schwab, Davos por mais de meio século, aqui de acordo com o artigo, estou lendo o artigo para vocês, tornou-se um ponto de discussão na reunião deste ano, depois que funcionários do Fórum Econômico, né, fizeram fortes críticas ao seu presidente e à falta de uma estratégia de sucessão. Um grupo de funcionários atuais do antigo, né, UF, no caso, Fórum Econômico, que contatou o Guardian, disse que Schwab, de 82 anos, governa para si mesmo. Então ele só olha para os seus próprios interesses e não enxerga a corporação como um todo, a organização. E se cercou de ninguém, incapazes de administrar a organização que fundou no início dos anos 70. Klaus está à frente da FEM há 52 anos, quando ele nasceu em 1938. Aqui, 122 dos 195 estados do mundo agora nem existiam. Ele não presta contas a ninguém, dentro e fora da organização, disse o grupo. Então, realmente, a harmonia, não existe mais harmonia entre esse tipo de pessoa. Então, os dominadores globais estão batendo cabeça, estão tendo divergências, estão brigando entre si. Entenderam, meus amigos? E é de cima para baixo, como de baixo para cima. Então, começa de cima para baixo, do macro para o micro. E a gente percebe que algo parecido também está acontecendo aqui no Brasil. Parece que eles estão batendo a cabeça, parece que estão tendo grandes desentendimentos, um atacando o outro, apontando o dedo para o outro. Antes, eles eram todos amiguinhos. E quando a gente percebe isso, isso é um sinal que essa grande Babilônia está com seus dias contados, está vivendo os seus momentos finais, tá, meus amigos? Isso é um sintoma da queda do império da Cabal. Isso é nítido, só não enxerga quem não quer, tá? Esta que é a realidade. Aqui, meus amigos, mais uma evidência. A Jacinda Ardern renuncia ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia. Jacinda aqui. A primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, diz que está renunciando em um anúncio inesperado que veio quando ela confirmou uma eleição nacional para outubro. É bom salientar e observar aqui, meus amigos, que a primeira-ministra da Nova Zelândia é muito próxima do Klaus. Ela é amiguinha, é uma dos marionetes, sabe, dos bonequinhos, entendeu? É isso que ela é. Na primeira reunião do partido do ano, na quinta-feira, a Ardern diz que não tinha mais suficiente no tanque. Não tem mais bala na agulha, em outras palavras, para fazer o trabalho. Esta, na hora, acrescentou ela. Abre aspas, palavras aqui da ex-primeira-ministra, né, porque ela renunciou, não é mais. Estou saindo porque com um papel tão privilegiado vem a responsabilidade. Aqui as palavras, né? Bastante rebuscadas e tal, aquele discurso, né, de despedida. A responsabilidade de saber quando você é a pessoa certa para liderar e também quando não é. Agora acho que chegou ao meu fim. Eu sei que esse trabalho exige, eu sei que não tenho mais o suficiente no tanque para fazer justiça. É simples assim. Disse ela e disse tchau. Isso é impressionante, isso não é coincidência, tá, meus amigos? Ela é uma das pessoas mais próximas do Klaus e ela renunciou. Isso aqui demonstra, isso aqui é um grande sinalizador que eles estão realmente ruindo. A grande Babilônia está começando a ruir diante dos nossos olhos. Vamos para o próximo aqui. A Arábia Saudita acabou de aniquilar, vou usar essa palavra aqui que é um pouco forte, o petrodólar, bem na frente dos nossos olhos. Então o petrodólar é a estrutura, é a locomotiva que sustenta o sistema fiduciário. O petrodólar acabando, o sistema fiduciário vai junto. Entenderam? Então é algo espetacular.
Então, existe uma ligação entre os dois. Simplificando, acredito que há uma divisão histórica e formação entre as nações do BRICS, lideradas pela Rússia e China, e o Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Fui um dos poucos meios de comunicação no verão passado a relatar o fato de que a Rússia e a China anunciaram abertamente uma nova moeda de reserva global, que não é mais o dólar, que não tem lastro em coisa nenhuma, desde o tempo do presidente Nixon, no início da década de 70, anunciado em julho de 2022, previsto por mim em fevereiro de 2022. É claro, Rússia e China não podem fazer isso sozinhas. Estão trabalhando com nações como a Arábia Saudita e Índia para ajudar a colocar seus planos em prática. Então a Arábia Saudita, que sustentava, tinha um acordo, uma negociata com os Estados Unidos para sustentar o petrodólar, está dizendo tchau, tchau querida, né? Tchau querido, no caso para o BID, tchau querido, e está aqui se ajuntando ao BRICS. E vai utilizar aqui a moeda do BRICS, que é lastro ouro, né? Moeda local, lastro ouro, lastro commodities. Por isso que o BID está desesperado. Entenderam, meus amigos? Sensacional. Aqui, crucial para destronar o dólar americano seria a remoção de seu uso para compra e venda de petróleo. Então o dólar americano não vai mais ser utilizado para sustentar, o petrodólar, ou seja, um sistema fiduciário. Entenderam, meus amigos? Não vai ser mais usado. Um sistema que está em vigor desde a década de 70, como eu havia dito anteriormente, quando os Estados Unidos prometeram segurança para o reino saudita em troca do sistema de petrodólares, que sustenta a força do dólar como moeda de reserva mundial. E com esse rompimento, o dólar deixa de ser a moeda de reserva e a situação dos globalistas realmente fica assim, eles estão perdidos, tá? Mas estão com seus dias contados. Aqui abre. A hegemonia do dólar está prestes a quebrar quando você percebe que a Arábia Saudita está prestes a juntar as nações do BRICS. Você acha que BID vai voar até lá para pedir mais petróleo? Claro que não. Ele vai implorar de joelhos, suplicar para que o príncipe saudita não se ajunte ao BRICS. Por favor, não largue a gente, não. Por favor, não deixe a gente na mão. Não fique do lado do Putin. Ele falou, não, sinto muito, mas... Aqui, essa foto ilustra muito bem isso aqui, né? Sinto muito, BID. Acabou a farra, acabou a brincadeira. Eu vou me juntar ao BRICS. Por favor, tá quase de joelho. Por favor, não vá embora. Falou, já fui. A Arábia Saudita acabou de anunciar a morte com exclusividade do petrodólar, como conhecíamos. O primeiro de vários domínios que precisam cair antes que os Estados Unidos sejam expostos financeiramente como um imperador que está nu. E não é os Estados Unidos, tá? É os globalistas. Porque o BID é apenas uma marionete. Tá, meus amigos? É apenas um agente que trabalha para eles. Isso aqui é uma imagem realmente espetacular, que eu faço questão de compartilhar com vocês nesse instante, meus amigos. Olha só isso aqui. Por Helena Danan, aqui, quando no meu aniversário, no ano passado, Torran me levou às luas desse sistema estelar. Passamos por Titã. Então, no aniversário da Helena no ano passado, Torran deu de presente para ela, Helena, seu aniversário, vamos passear pelo espaço, próximo de Saturno, as luas de Titã, para comemorar o seu aniversário. Um presente bem legal. Eu gostaria de um presente desse. Você não? Depois vocês colocam nos comentários. Eu acho que muitos aqui iriam apreciar uma viagem pelo espaço, né? Seria um ótimo presente de aniversário, não é mesmo, meus amigos? E a Helena foi agraciada com esse presente aqui. Bem inusitado, bem diferente do tradicional, né, do que é conhecido. Né? Recebeu um colar, um par de brincos, não, é uma viagem para o espaço. Não é só isso, é maravilhoso. De presente do Torran. Aqui. Em seu lado escuro, vi tecnoassinaturas. Titã, tecnoassinaturas. Aparece até luzes de cidades. De densas zonas urbanizadas. Zonas urbanizadas, brilhantes na noite. Agora... o telescópio James Webb adquiriu esta visão da maior lua de Saturno, Titã, e a névoa atmosférica ao redor. Aproveite, palavras aqui da Helena Danan. Espetacular. E é realmente, meus amigos. Incrível que eles colocam essas imagens assim, e faz de conta, tá aí, né? Faz de conta que não é nada, é apenas uma imagem, como qualquer outra, mas não é. Dá para perceber mesmo luzes de cidades urbanas aqui em Titã. Tá, meus amigos? Porque existem as luas de Saturno e as luas de Júpiter são habitadas, são colônias de várias raças extraterrestres diferentes. Então, vejam só, como existem, a gente sabe aqui que o próprio Avi Loeb, ele fala que existe, segundo o Avi Loeb, é cientista, não sou eu, ele diz que existem mais de 1 quadrilhão de naves só no nosso sistema solar, que o nosso sistema solar está totalmente cercado. Então, eles precisam de planetas para abastecer, para dar uma paradinha, né? Uma pousada, e eles podem criar Édens. O que seriam Édens? Seriam cidades inteiras, gigantescas, dentro de uma cúpula, onde reproduz a atmosfera, o ambiente dos seres nativos do seu planeta natal de origem.
né, que seria mais ou menos isso. Como é? Isso foi descrito pelo Alex Collier há mais de 20 anos atrás e agora confirmado também pela Helena Danã, entre outros insiders. Então é realmente espetacular esse tipo de informação. Então vejam só, a Helena já tinha recebido essa informação que haviam cidades urbanizadas em Titã. E agora, depois de um ano, a gente tem aqui essas imagens incríveis. É como eu falo, a Helena é realmente fora da curva. O telescópio James Webb captura nuvens extraordinárias na atmosfera da Lua de alienígena Saturno, Titã. Tá aqui o artigo para vocês. Mais informações, meus amigos. Agora informação de geopolítica. Congressista do Tennessee alega enorme cobrimento de OVNIs do governo dos Estados Unidos. O congressista aqui, né? Cobrimento. Falando na sequência de sua publicação, o deputado Tim Bucker, tá? Disse, abre aspas, estamos cobrindo isso desde os anos 40. Acrescenta ao New Nation, no sábado, que ele não confia no governo. E há uma arrogância nisso. E acho que o público americano pode lidar com isso. Ele pediu ao governo que libere tudo, acrescentando que precisamos descobrir o que está acontecendo. Falou a verdade aqui, corajoso, realmente aqui a gente tem que dar a palmatória, aqui reconhecer a coragem, a valentia desse congressista norte-americano. Tá de parabéns? Falou a verdade, desde os anos 40, ou seja, desde a queda de Roswell. Os Estados Unidos já está em posse de grandes tecnologias e esconde do público, então isso tem que parar, isso tem que acabar. Falou a verdade. Então tem que ter uma pressão muito grande mesmo. Isso está, meus amigos, agora com essa nova lei de proteção para denunciantes do Serviço Secreto Espacial, militares, cientistas, a gente acredita que vai aparecer um número exorbitante de pessoas. Quando aparecer o primeiro, a tendência é assim. Abriu a porteira, quando surgiu um, aí vai a manada inteira. Vai ter o efeito manada. Então o mais difícil é aparecer o primeiro. Depois que aparecer o primeiro, o segundo, aí vai aparecer o terceiro, centésimo, 200, 300, 400 denunciantes. É isso que é aguardado. Fantástico. Aqui, meus amigos, mais imagens incríveis pelo mundo. Dá um giro na Turquia agora. Olha que imagem realmente impressionante. No céu da cidade de Bursa, na Turquia, apareceram nuvens lenticulares na manhã desta quinta-feira, nessa última quinta-feira. Olha que imagens. Você não vê isso todos os dias, né? Realmente espetacular. Olha só que coisa incrível. Fantástico, não é mesmo, meus amigos? Aqui já é outra coisa. Deixa eu retornar só a espaçonave, só um instantinho. Retornando a espaçonave. Muito bem, só vou tomar uma aguinha, dar uma pequena pausa. E a gente vai iniciar com o tema principal, falando das novas tecnologias. Na verdade, as notícias serviram de introdução para o assunto principal. Presta atenção nessa informação. Isso aqui eu acho que nunca foi apresentado no YouTube antes. Tá? Tudo está em constante movimento. A vida, os átomos, os pensamentos, tudo que existe está em estado vibracional. A vibração é a terceira lei do hermetismo, conectada ao nosso chakra laríngeo, pois nossas palavras possuem vibração. Através das palavras. Então, a força das palavras, a força do pensamento e do coração. Então, quando algo vem do coração e isto é proferido, é externado através das palavras, tem um poder extraordinário de cocriar e modificar a própria estrutura da realidade. Assim, tudo que fazemos, tudo que pensamos, falamos e sentimos possui vibração, transformando-se em realidade de alguma forma. A língua do universo é pura frequência. Então, o universo não entende palavras, o universo entende frequência. E quando essa frequência é externada através de palavras, tem um poder extraordinário. Tem muitas pessoas que gostam de repetir mantras, mas entenda uma coisa, é muito bom, mas tem que vir do coração. Porque se for só palavras, a pessoa não acredita naquilo, não acredita, está com programação mental, pode repetir o dia inteiro que não vai adiantar nada, tá? Pode ter certeza absoluta. Então são duas coisas, tem que casar, tem que estar combinado, tem que caminhar junto. A questão do coração emocional, daquilo que realmente você acredita, e daquilo que você profere. Porque não adianta nada você proferir palavras maravilhosas se não são oriundas do seu coração. Tá? Aí, realmente, você está perdendo o seu tempo. Vamos colocar aqui, tá? Fazer essa observação. O princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Segundo Hermes Trismegistus, que é também o Nigishizida. É um dos nomes, já tem uma live, é o Nigishizida, que também foi conhecido como Tote, no Egito, que são o mesmíssimo personagem, a mesma pessoa. E o Nigishizida que está hibernando, que é o gigante adormecido, que está sendo guardado, protegido pelos insetoides nativos da Terra na Flórida. Incrível. Aqui. Tudo pulsa e vibra. Este é o princípio, meus amigos, das camas holográficas, tá? Por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. É o princípio científico de como elas funcionam. É dessa forma que produzimos o eletromagnetismo, que nos aproxima daquilo da nossa alma almeja.
E quando escolhemos conscientemente a cura ao invés da doença, presta atenção, você escolhe a cura ao invés da doença, começamos a colocar melhores intenções, sentimentos em nossas palavras, na forma que agimos, no que pensamos, nas nossas projeções do que fazemos. Tudo possui vida, energia vibrando. E o chakra do coração controla todos os sistemas de energia do nosso corpo. E é o lugar onde reside o espírito, o chakra cardíaco. Tá? Então tem que estar, o chakra da laringe tem que estar em consonância, tá? Combinando perfeitamente com o chakra cardíaco. Tá? Isso é importantíssimo na questão de cocriação. O coração gera o campo eletromagnético, o ritmo, mais poderoso e extensivo do corpo, comparando ao campo eletromagnético produzido pelo cérebro. É muito mais do que o nosso próprio cérebro. O componente elétrico do campo do coração é cerca de 60 vezes maior em amplitude e permeia todas as células do corpo. O componente magnético é aproximadamente 5.000 vezes mais forte que o campo magnético do cérebro. Então, o componente magnético, o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais poderoso que o campo magnético do cérebro. E pode ser detectado a vários metros de distância do corpo com magnetômetros sensíveis. Tá? Isso aqui é confirmado cientificamente. É bom salientar aqui. O coração, abre aspas, presta atenção nisso, meus amigos, o coração é mais poderoso do que o cérebro. E é muito mais do que um órgão. A inteligência do coração. Impressionante. Né? Isso faz parte da nossa alquimia interior. Perceber de que forma estamos vibrando e como podemos mudar essa vibração para sintonizar no que queremos. O maior gênio que o mundo já viu, agora a gente vai chegar, o Nikola Tesla, ele conhecia esses princípios. Né? E ele sabia muito bem que a energia, frequência e vibração podem não só curar doenças, mas regenerar completamente o corpo humano. Espetacular! Olha só isso aqui, meus amigos. Dispositivo de cura vibracional de Nikola Tesla. Medicina sonora e vibracional. Então ele combinou as duas coisas. Medicina sonora, da vibração, da frequência do som. Olha só, em 1890. Ele utilizou esses princípios. O lendário inventor, Nikola Tesla, inventou um oscilador mecânico que enviava vibrações através do corpo em várias frequências, através do som. Olha que interessante, utilizando o chakra cardíaco e da laringe. Impressionante. Tesla descreveu essa descoberta e invenção como a sua maior contribuição para o bem-estar humano, segundo o próprio Nikola Tesla. Ao longo do resto de sua vida, ele usaria sua máquina de oscilação para tratar pessoas com uma ampla variedade de problemas de saúde, de prisão de ventre a doenças cardiovasculares, lesões, infecções, distúrbios do sono, desequilíbrios hormonais, etc. Mais do que exatamente ele descobriu, a gente sabe. O próprio Tesla disse. Essa aqui é uma das frases, acho que é a frase mais célebre, né? Mais icônica do Nikola Tesla. Abre aspas. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Este é o princípio das camas holográficas, o princípio científico ativo de como ela funciona na prática. E quem interpretou isso pela primeira vez foi o lendário cientista Nikola Tesla. Tá aqui a foto dele. Aqui. Durante o início, no caso ele seria do comando Astar. Durante o início da década de 1990, o físico quântico Bruce Tenniel conduziu experimentos que mostrou que um corpo humano saudável ressoa entre 62 e 70 MHz. Além disso, ele descobriu que quando essa frequência cai abaixo de 58 Hz, o sistema imunológico fica comprometido e a doença começa. Tá? Em outras palavras, a saúde de uma pessoa é diretamente afetada pela frequência, o que o seu corpo está vibrando. Está vibrando uma frequência ruim durante muito tempo, e essa frequência, às vezes, vem de vidas passadas. A própria Dolores Cannon não conseguia identificar essas frequências negativas, porque muitas pessoas chegavam para ser... Ela era terapeuta, uma das maiores terapeutas de todos os tempos, a Dolores Cannon. E algumas pessoas alegavam o seguinte: mas eu estou bem, eu estou equilibrada, minha vibração está ok. E ela conseguia identificar distúrbios de frequência e de vibração de vidas passadas. Às vezes também traumas de infância, que era difícil de identificar. E ela, através de regressão, ela conseguia identificar esses distúrbios, acertava isso e a pessoa conseguia se restabelecer. Impressionante. Assim, eu já li alguns livros dela, artigos da Dolores Cannon, ela fala que curou pessoas assim, com esse método de doenças terminais, tá? Não vou falar aqui, mas ela conseguiu, tá? Testemunho dela. Em outras palavras, a saúde de uma pessoa é diretamente afetada pela frequência que o seu corpo está vibrando. A medicina vibracional é uma tentativa de usar vibrações para colocar a frequência de um corpo de volta ao normal. Entenderam, meus amigos? Remorsos, culpas, pessoas que vivem de mentiras, vai afetar a sua vibração e a sua frequência. Enganando os outros, enganando a si mesmo. Tem pessoas que mentem para si mesmos. Isso também atrapalha a sua frequência, a sua vibração. E isso atrai não só questões de doenças, enfermidades físicas, mas problemas também do trabalho, de convivência, financeiro,
de todos, tudo que vocês possam imaginar. Né? Então isso é muito sério, tá, meus amigos? Vamos pro próximo. As famosas MedBeds e a cura de todas as enfermidades. As MedBeds, ou camas holográficas, abreviação Medical Bed, é uma cama médica futurista que os humanos podem usar para curar quaisquer doenças ou problemas relacionados à sua saúde. O filme Elysium, de 2013, não sei quantos aqui já assistiram este filme, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque ali mostra muitas verdades. Se passa no ano de 2154, onde muitos ricos vivem em estação espacial feita pelo homem, numa estação orbital, né? Enquanto o resto da população reside em uma terra em ruínas, na pobreza, na miséria absoluta, repleta de pestes e enfermidades. Elysium retrata um mundo onde a cabal bancária globalista, a Deep State, né, implementou sua ditadura tecnocrata social. Aliás, é isso que eles querem, com o Grande Reset, tá? Ditadura tecnocrata. O filme retrata a realidade, onde 1% da rica elite vive no luxo e sofisticação, longe dos 99% de miseráveis da Terra. É isso aqui, ó. Olha só. O pessoal que vive na estação orbital, no luxo, camas holográficas, tecnologia de ponta, e o resto na porcaria. Essa é a realidade. Tá? Na verdade, não dá nem 1%, tá? É 0,01%. Porque não basta, para você fazer, o próprio Steve Pandock, ele fala que para você participar desse mundo aqui, não basta ter dinheiro. Tá? Você também tem que fazer um pacto, tem que ter ligações certas, então depende de muita coisa. Então é 0,01%. Tá? Que tem realmente acesso. É o resto, assim. Né? Preste atenção, meus amigos. Uma vez o Emily Smith, ele estava sendo entrevistado, ele falou algo que eu nunca me esqueci. Ele falou o seguinte: mas o mundo é enganado. Eles não podem, os extraterrestres agressivos, faz muito tempo, tá? Enganar as pessoas estão sendo induzidas ao erro. Ele falou: não. Os draconianos, eles conhecem a lei galáctica e eles cumprem a lei galáctica. Ele falou: mas como assim? Eu vou explicar para vocês. É que eles são malandrinhos, tá? Eles são espertinhos. O que eles fazem? Eles fizeram o seguinte: a lei galáctica diz que não pode manipular o livre-arbítrio humano e que eles precisam revelar a verdade. Aí o que os draconianos fizeram? Chamaram os produtores de Hollywood. É isso mesmo que você está ouvindo. Olha, pega esse filme aqui, mostra as camas holográficas, mostra a tecnologia, fala que só menos de 1% da humanidade que utiliza as tecnologias e o resto vive numa situação lastimável. Da pobreza, cheio de doenças, de pestes, e que tem 1% lá que vive isolado. Vai ser legal, mostra essa verdade. Vocês estão entendendo, meus amigos? Aí é uma forma deles safarem dessa responsabilidade. Alguém já perguntou: você falou a verdade? Falei, tá no filme, eles não acreditaram. O que eu vou fazer? Te mostrou toda a verdade pra eles. Toda a realidade foi jogada na cara. Mas eles não acreditaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte. Vocês estão entendendo? Nós fizemos nossa parte. Ó, nós cumprimos a lei galáctica. A lei galáctica, que é pra revelar a verdade, eles utilizam os filmes pra isso. E assim eles ficam ok com a lei intergaláctica. Vocês entenderam, meus amigos? É o somebody love. E às vezes as pessoas ficam enxergando esses filmes de ficção e falam: ficção não liga. Não, ali tá mostrando, jogando na tua cara a verdade. E as pessoas simplesmente ignoram, faz de conta é só filme de ficção. E é isso que eles esperam das pessoas. Vocês estão entendendo? A tecnologia mais avançada, retratada no filme tem várias tecnologias nessa estação espacial. No filme, é filme, tá, gente? É filme. É o filme Elysium. E é verdade, é um filme. No filme as camas holográficas, as MedBed, onde os ricos podem se curar instantaneamente de qualquer enfermidade e ainda podem regenerar partes do corpo danificadas, mas se perder um braço, o braço pode ser regenerado novamente. No filme, as MedBed foi utilizada no filme para curar duas meninas. No filme, uma com leucemia e a outra com múltiplas fraturas. Uma jovem mulher com tumores, né? E reconstruir o rosto de um soldado. O filme mostra a luta dos pobres para terem acesso à cura pelas MedBeds. Isso aqui são imagens capturadas do próprio filme, tá, meus amigos? Isso aqui, segundo o filme, essa aqui seria as MedBed, as cápsulas médicas, tá? No filme, retratadas neste filme. De 2013. Você acha fácil, tá? Na internet. Aqui. Um humano registrado para usar as MedBed tem que se deitar sobre ela, no filme. Em seguida, ela faria a varredura automática de qualquer doença, problemas de condições e reconstruiria automaticamente o corpo para remover os problemas. As MedBed são capazes até de reverter o processo de envelhecimento, rejuvenescer pessoas mais de 30 anos. Então, se você tem 70 anos, você vai voltar a ter uma aparência de uma pessoa de 40 anos, tornando essas pessoas ricas em Elysium efetivamente imortais. Olha que incrível. No filme, aqui, isso é um artigo, tá, meus amigos? Estou trazendo para vocês do filme aqui. Exatamente. No filme, as MedBeds fazem a cura por reautomização e pode ser usadas com frequência, usando a tecnologia de frequência, exatamente como o Tesla falava, e por muitos tipos diferentes de pessoas ao mesmo tempo, sem falhas.
No final do filme, a Estação Espacial Elysium envia milhares de Mad Bats para a Terra. Tomara que isso aconteça. Mas essa fantástica tecnologia que cura existe ou é só ficção científica? Pergunta aqui, no caso, o autor do artigo. Amigo, isso aqui é um post do Dr. Michael Salla. Presta atenção nisso, por favor. O Michael Salla sempre foi um grande fã, admirador do Dr. Martin Luther King. Sempre foi. O Dr. Martin Luther King, ele realmente serve de exemplo para cada um de nós. A nossa luta, que não é muito diferente da dele, não. Tá? Não era diferente, não é diferente. Parece que é, mas não é. Martin Luther King confrontou a segregação racial, que discriminava as pessoas de cor nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Foi um grande ativista. Uma pessoa realmente, um trabalhador de luz. Ao ser exposto pela primeira vez à realidade da vida extraterrestre e ao encobrimento maciço das evidências de apoio, viu uma luta semelhante ao que enfrentou o Dr. King, Martin Luther King, na arena dos direitos civis. Seria a segregação baseada não na cor de pele, mas sobre privilégios e acessos a tecnologias avançadas de engenharia reversa de visitantes alienígenas e civilizações antigas. Dr. Michael Salla. Esta é a nossa luta. Para que essas tecnologias, essa era Star Trek, seja entregue para a população comum, para todas as pessoas. E o fim da Matrix, dessa manipulação. Esta é a nossa luta. Essa é a luta do Dr. Michael Salla, essa é a luta da Helena Danã, essa é a luta de Alex Collier e esta é a minha luta. É a luta de cada um de nós. Desde a década de 1940 até hoje, trilhões de dólares dos contribuintes, presta atenção, americanos, foram desviados pelo Estado Profundo, agências de 3 letras, para Complexo Industrial Militar e pelos Majestic 12, financiar tecnologias super avançadas utilizando os programas espaciais secretos, SSP. A tecnologia das câmeras holográficas foi suprimida e escondida do público por muito tempo. Essa tecnologia não está disponível para compra ou serviços para o público em geral, pois é utilizada única e exclusivamente pelo Serviço Secreto Espacial. Existem 3 tipos de camas holográficas, tá, meus amigos? Primeira seriam as camas holográficas, Mad Bad holográficas. 2, Mad Bads regenerativas, que regeneram tecidos e partes do corpo alimentadas por uma fonte diferente. 3, Mad Bads de reautomização, que em cerca de poucos minutos irão regenerar todo o corpo da cabeça aos pés. De reconstrução molecular, que é utilizada no caso, quem fala disso é a própria Rebecca. Esqueci o nome dela, Rebecca Rose, que é uma das que fala dos 20 anos, foi recentemente que ela apareceu. E ela fala que ela foi explodida, o John Charles Moy já foi explodido. Quem já utilizou também esse mesmo equipamento foi o Tony Rodrigues, que ele fala disso. Eles conseguem, é incrível, meus amigos, você foi explodido. O Michael Jacob também, que é denunciante. Então você foi explodido, eles pegam uma amostra do seu DNA e você consegue ser reconstruído de forma molecular, novamente. Incrível, tá? Essa é uma tecnologia extraterrestre impressionante. Aqui, essa tecnologia não é do planeta Terra, foi dada à humanidade por ETs de outros mundos. Uma cama holográfica é baseada na energia de partículas dos táquions e da energia do plasma, plasmática. O solo e a atmosfera, a água, tudo é energia de plasma. É bom salientar aqui, meus amigos, que o Tesla fez era apenas um protótipo, era apenas o início, o pontapé inicial. Tinha muito mais para ser feito, porque ele é muito mais sofisticado do que isso. Não é que ele desenvolveu realmente uma cama holográfica, tá? Vamos colocar aqui. Mas ele deu o pontapé inicial. Tudo no universo é energia de plasma. É apenas uma forma diferente através da frequência vibracional. As camas médicas têm inteligência artificial, que é controlável, funciona com uma ressonância magnética e que você deita numa máquina, num braço robótico, gira sobre o seu corpo. Essas aqui são imagens de Elysium e realmente retrata isso ao pé da letra, ponto por ponto. Essas aqui são imagens do filme, tá, meus amigos? Na verdade, ela identifica o seu DNA e faz uma análise interna completa do corpo. Quando faz isso, detecta qualquer enfermidade e qualquer imperfeição genética. Por exemplo, você pode ter leucemia em estágio 4 e em uma cama médica em cerca de 3 minutos está totalmente restabelecido. Apenas 3 minutos, sem defeitos colaterais. Fantástico. Isso aqui também são imagens do filme, tá? Tudo imagens do filme. Muito bem. Capturadas, imagens capturadas. Tony Holland, professor adjunto, diretor de tecnologia de música do Skidmore College, especialista em criação de sinais eletrônicos, digital e personalizados, síntese e analista para defeitos biológicos, compartilha sua história de como descobriu a habilidade de oscilar campos elétricos pulsados, OPF, para destruir células defeituosas e MRSA em experimentos de laboratório. Tá aqui a foto dele, tá? Helena não teve, só que, como sempre, tá, meus amigos? Ele foi perseguido e não conseguiu terminar, né, o seu projeto. Assim como Raymond Riff, que nasceu em 1878 e foi para 1971, que fez algo semelhante também. Tá? Dr. Riff.
Helena não teve oportunidade de realmente ver o que havia nos grandes containers. Aqui fala dos containers da nave Nibiru. Helena foi levada, ela viu através dos olhos de Torran, quando Torran estava na nave Nibiru e fala de grandes containers sendo trazidos para cá. Poderia ser as Mad Bad do tamanho que imaginamos ou um pouco maior. Havia um grande recipiente flutuando, com uma espécie de tecnologia robótica, colocando a carga na nave da Federação. Havia também pessoas em trajes espaciais andando por lá e gerenciando como cuidar das operações. Essas tecnologias médicas holográficas trazidas para a Lua da Terra, sendo trazidas para a nossa Lua. E quem estava encarregado disso? Enk. Luna, por isso chamam a nossa Lua de Luna, tá? Parece ter se transformado um centro médico, onde as últimas tecnologias médicas do estelar estão sendo desenvolvidas e produzidas, e onde as pessoas estão sendo treinadas para operar essas mesmas tecnologias que vão restabelecer todas as pessoas. Essas camas holográficas, além de restabelecer pessoas, conseguem ativar o nosso DNA. Então elas são muito mais avançadas. Tá, meus amigos? Porque muito mais, elas também conseguem ajudar na espiritualidade. Vou simplificar aqui para vocês. Para ampliar, por exemplo, assim, a pessoa é ignorante, não acredita em nada, com essas camas bad, ela começa, pelo menos, não tem como esconder a verdade. Ela sabe, não, realmente isso existe. Elas conseguem sair da Matrix, tá, meus amigos? É espetacular. Aqui. Tem mais fontes falando dessas camas holográficas. Aqui eu transmiti para vocês uma informação da Helena. Alguém pode perguntar assim, mas por que elas estão sendo levadas para a Lua? Porque já foram sabotadas. Ela já teve tentativas da sua construção, um complexo industrial, para produzir em escala, né, em larga escala, essas tecnologias na Terra. É simplesmente inviável por causa da ameaça de sabotagem dos escuros, como aconteceu em 2018, em Paradise, na Califórnia. Tá? Você lembra daquele, né, dos incêndios, tal, energia que vinha, né? Você sabe o que eu estou me dizendo, né? Entenderam, meus amigos? Energia escalar, aquela coisa toda. Com várias testemunhas, não tem como recapitular aqui, tá? Com várias testemunhas, que realmente estava sendo produzido. Isso, inclusive, é do David Koch. O David Koch fala que existiam várias pessoas vivendo na Paradise, Califórnia, em 2017, 2016, no subterrâneo, produzindo tecnologias de cura. Por isso que eles destruíram aquela área. Então não tem como, com os escuros, estando no poder, não tem como produzir isso em larga escala na Terra. Por isso que estão sendo feitas na Lua. Ok? Não estão sendo produzidas na Terra. Na Lua. Todas as tecnologias estão em andamento para serem implementadas na Terra. Assim que ela tiver resolvido seus problemas internos. E estão sendo resolvidos agora, nesse dado momento. Os antepassados dos sírios deixaram essas tecnologias de engenharia para o DNA, que podemos encontrar nos relatos dos denunciantes, como, por exemplo, Radu Sinemar. Aqui, alguns livros de Radu Sinemar, Amanhecer da Transilvânia, Mistérios do Egito, bem legal. São uma coleção de 7 livros do Radu Sinemar, que é um militar também, é um agente da Aliança da Terra e escritor. E ele participou de várias missões diferentes, tá? Nas salas de registro do mundo inteiro. Muito bem. Toda a tecnologia do universo é holográfica. E isso não significa ilusão, né? Não significa ilusão. Significa estrutura, uma estrutura que pode ser modificada por diferentes coisas, principalmente frequência do som, porque o universo é feito por frequência e vibração. Voltamos novamente no princípio do Nikola Tesla. Tesla também apresentou isso. Trata-se de reimprimir um padrão saudável em um padrão alterado, doente e dissonante. Como Gerhan Eridion, aqui o irmão de Torran, aqui a fotinho dele no cantinho da tela. Um jovem terraformador, que é irmão mais novo de Torran Eridion, comandante da Federação Galáctica de Mundos, estava dizendo: o universo está em direção à perfeição, o que significa sua evolução. Quando há algo que está dissonante e você traz exatamente para o mesmo padrão, a dissonância se sintoniza com o estado de ressonância e é assim que os tecidos são reparados, que o DNA é reparado. É dessa maneira que a tecnologia médica holográfica funciona, segundo aqui Gerhan Eridion. Aqui a fotinho dele. Espetacular. Muito bem. Aí tiver assim, alguém pode falar assim, ele é adolescente? Ele tem 200 anos, viu? Ele já tem mais experiência que você. É porque os pleiadianos, eles são adolescentes até os 200 anos de idade. A expectativa de vida é totalmente diferente. Aí ele é jovem, ele não sabe o que está falando, ele tem muito mais experiência de vida que todo mundo que está aqui. Aí ele já viveu 200 anos. Tá? É que eles são até 200 anos, eles são considerados jovens, adolescentes. 150 anos você é adolescente. Tá? Ó, você que está com 80 anos aqui, 70, não sei se tem pessoa de 60, né, que 60 com certeza, 70, na expectativa extraterrestre, você é apenas um jovem pré-adolescente. Né? Apenas um pré-adolescente. Tem muita coisa que aprender aí. Muito bem. Vamos pro próximo. Ontem à noite, entrei em contato com o Torran e ele me mostrou que estava na nave Nibiru. Olha só. Cuidando de uma operação de transferência de tecnologias holográficas médicas para a nave da Federação Galáctica de Mundos. Ele estava vestindo um traje ambiental. E estava em um compartimento de carga na nave Nibiru. Pude vislumbrar a visão rápida de uma grande abertura oval abrindo-se para o espaço. Torran está observando o pessoal da Federação carregando as tecnologias a bordo de sua nave, transferindo, né, da nave Nibiru para sua nave menor,
E eles estavam prestes a sair num hangar, dentro da nave Nibiru. Prestes a sair e levar isso para a Lua. Luna, porque eles chamam de Luna, tá? Que está se tornando um centro médico. Perguntei a Torran se ele havia conhecido Enki. Ele disse que não, que ele dava com a tripulação de Nibiru. Isso me fez perceber que, é claro, Enki não está sozinho nessa enorme nave esférica, que tem toda uma tripulação junto com ele. Uma tripulação Anunnaki. Eu discuti anteriormente a colaboração entre a Federação Galáctica do Mundo e a Aliança da Terra no desenvolvimento de tecnologias avançadas para as indústrias de defesa, transporte e médica que serão lançadas de acordo com várias fontes. Essas tecnologias estão sendo produzidas em massa em instalações adaptadas na Lua. Aqui eu já trouxe várias atualizações do Dr. Michael Salla, da Helena, mostrando o porquê que elas estão sendo produzidas lá, justificando que várias pessoas também aqui da Terra desapareceram, principalmente do setor de manufatura. Por quê? Porque eles estão vivendo, foram contratados e estão trabalhando na Lua. O momento de lançamento dessas tecnologias médicas holográficas depende da remoção da Deep State do poder. Assim que eles caírem, que o sistema fiduciário cair completamente, eles perderem o poder, essas tecnologias serão disponibilizadas para toda a humanidade. Aqui, meus amigos, o texto histórico como Astra Asis, está aqui o livro para vocês. Aqui está o Paul Ellis, que é teólogo ainda, né? Ele foi um pastor da igreja anglicana, depois foi expulso, né, por causa dos extraterrestres, aquela coisa toda, sistema de crenças, é muito complicado, né? Retrata claramente Enki como desempenhando um papel fundamental na criação do Homo sapiens moderno e sendo protetor da humanidade de uma facção rival Anunnaki. Hoje ele faz palestras, né? E continua a sua carreira. Escritor também de livros. Por Eliu e seu meu irmão consideravam os humanos uma ameaça. Em seu livro, aqui, o Eden, Escaping from Eden, do Paul Ellis, escreve vários casos em que os Elohim, também conhecidos como os Anunnaki, se sentiram ameaçados pelo potencial da humanidade e tomaram ações dramáticas para eliminar nosso desenvolvimento, como exemplificado nas histórias do Grande Dilúvio e da Torre de Babel. Significativamente, Enki se opôs ao não esteve envolvido nessas instâncias dos Anunnakis Elohim, intervindo para parar ou impedir o desenvolvimento humano, que fala das duas facções divergentes de Anunnakis, uma liderada por Eliu e outra por Enki. Fantástico. E o Paul Ellis tem um trabalho incrível, porque ele faz um paralelo usando a Bíblia, mostrando a realidade e a batalha entre os extraterrestres, ou os Elohim. Fala de híbridos, então faz um paralelo incrível o trabalho dele. Consequentemente, há boas razões para estar otimista de que a tecnologia holográfica médica de Enki passou para a Federação Galáctica de Mundos é precisamente o que Helena Danã escreveu em Os Semeadores, um presente para a humanidade. A resposta de Alex Collier revela que os andromedanos têm uma visão positiva de Enki e suas motivações, e Alex apoia o uso de tal tecnologia. Tem mais informações aqui para vocês, meus amigos. Dadas informações disponíveis, há motivos para sermos cautelosamente otimistas sobre o que está acontecendo nos bastidores em relação às novas tecnologias holográficas médicas, que podem restaurar o modelo original, o DNA adâmico. Restaurar o DNA adâmico original, que foi alterado, que foi adulterado por Eliu, e nos tornou o quê? Escravos dóceis, totalmente programáveis pela Matrix. Essa incrível tecnologia que permitirá a extensão da vida humana, relatada nos textos religiosos, será em algum momento no futuro próximo oferecido à humanidade por uma aliança da Terra. Então os textos antigos bíblicos, também sumérios, falam da longevidade humana, onde as pessoas viviam 1000 anos, como Matsalem, Enoque, entre outros. Por quê, meus amigos? Porque o DNA deles não tinha sido alterado. Então a perspectiva humana, quando o DNA humano começar a ser alterado, nós vamos aumentar a nossa expectativa de vida. O terceiro filamento for ativado, assim que o nosso terceiro filamento de DNA for ativado, a nossa expectativa vai aumentar 150 anos, tá? 150 anos. E tende a aumentar cada vez mais até atingir 1000 anos de expectativa de vida, assim como era na antiguidade. O cérebro humano pode operar até em 11 dimensões. Então o ser humano foi projetado para viver até na 11ª dimensão. Isso é um fato comprovado no projeto Blue Brain de 2017. Espetacular. Aqui, meus amigos, os 12 filamentos do DNA, nosso patrimônio espiritual. Durante anos, a ciência reconheceu que temos 2 filamentos físicos do DNA, 2 de carbono. Além desses, tem os 10, que eles falam que é DNA lixo. Esses filamentos adormecidos do DNA foram descobertos pelos cientistas e que não sabemos qual seria a sua função deles. Mas o que será? Qual é a função deles? O que vai acontecer com o ser humano quando esses filamentos adormecidos forem ativados? Então, o terceiro filamento sendo ativado aumenta a expectativa de vida humana. Tá? É o primeiro resultado. A pessoa começa a tornar o que mais inteligente. A programação mental se desfaz automaticamente. Isso não quer dizer que a pessoa vai escolher a verdade. Simplesmente ela não vai ser mais enganada. Porque tem pessoas que vão escolher o erro conscientemente. Porque eu quero mesmo. Filo porque quilo. Como diria o Gianni Quadros. Okay. Nossos 3 filamentos do DNA ativam e conectam nossos 12 chakras, portais de energia, através dos quais acessamos nossos patrimônios espirituais.
Por quê? O filamento sendo ativados vão ativar as nossas capacidades psíquicas. Tá? Esse é o resultado prático. Né? Então, 12 filamentos servem de ligação através dos nossos 12 chakras, como rede de energia externa do nosso corpo. Né? Então, nós temos 7 chakras físicos e 5 da áurea, também, total de 12. Os 12 chakras atuam como portais energéticos do nosso corpo, conectando as forças vitais da existência através da abertura da ativação desses portais de energia que podemos começar realmente a conhecer em nós mesmos. Sensacional, espetacular. Aqui, meus amigos, eu vou pular, porque é muita coisa, é muito slide, e eu não vou conseguir encerrar. E eu preciso apresentar para vocês, esta noite, a atualização do Alex Collier a respeito das camas holográficas. Ele tira muitas dúvidas, tá? Com certeza vocês vão adorar. Tá? Aqui, meus amigos, falando sobre o nosso DNA, aqui tem a DNA alienígena descoberto no osso humano de 400 mil anos. Então nós temos origem extraterrestre. Nós somos, sim, o produto de 22 raças diferentes. Né? O ser humano é um produto, é o resultado de vários experimentos genéticos diferentes. Tá confirmado aqui, tá, meus amigos? Aqui num fêmur de 400 mil anos atrás, de origem alienígena. Mostra também aqui os textos sumérios demonstrando isso, que o grande segredo de Enki, ou seja, da pedra filosofal, seria o próprio DNA humano sendo ativado. Esta é a verdadeira pedra filosofal da alquimia antiga. Né? Maravilhoso. Né? Aqui, meus amigos, a aliança da Terra e a origem. Os semeadores, dos semeadores. Em Os Semeadores, podemos ler que a aliança da Terra, presta atenção, foi iniciada pela Federação Galáctica de Mundos. Vamos entender essa história direitinho. Desde a década de 1950, ignorando secretamente os falsos tratados entre os Majestic 12 e os Nebu, os acordos, a Federação Galáctica de Mundos criou a Aliança da Terra para ajudar, para equilibrar, né, essa balança, né, para dar um contrapeso aos humanos da Terra, reconstruir sua própria frota espacial e enfrentar o inimigo espacial. Começou aonde? Com a Marinha dos Estados Unidos. E com o tempo estendeu-se por todo o planeta, culminando com a criação o quê? Dos acordos Artemis em 2020, que foi engendrado pelo Loirão. Muito bem. Em um vídeo de setembro de 2021, Helena fala sobre a Aliança da Terra. Abre aspas. Aliança Terrestre, que é a colaboração do que vocês chamam de chapéus brancos, diferentes forças militares benevolentes de diferentes países da Terra se aliaram às forças da Federação Galáctica de Mundos para lutar no subterrâneo e no espaço. Este programa foi criado desde a década de 40 e realmente deu um salto quântico no comandante Valtor, né? Grande Valtor, 1957, quando ele teve um encontro com o presidente dos Estados Unidos. Né? Fantástico, Eisenhower. Né? Então, meus amigos, em 1954, tá? 20 de fevereiro de 1954, para ser mais preciso, Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, teve uma reunião a portas fechadas com o primeiro contato com extraterrestres benevolentes da Federação Galáctica. Tá? Seriam 2 seres de Alpha Centauro que foram o quê? Os representantes, que vieram como embaixadores da Federação Galáctica de Mundos ter esse encontro. Alguém vai dizer assim, isso é viagem, isso é canalização? Não é, existe vasta documentação. Amigo, se eu for apresentar os nomes das pessoas que confirmam, tem um livro, tem o William Cooper, Eis no Cavalo Amarelo, tá? William Cooper tem um livro inteiro falando desse encontro. Ele fala do encontro de Eisenhower com extraterrestres positivos, loiros, altos, de Alpha Centauro. Ele não fala de Alpha Centauro, tá? Mas ele fala que eram positivos, benevolentes. E ele fala que posteriormente ele teve uma proposta também de acordo com extraterrestres negativos. Tá? John Lear confirma. Bob Lean confirma. Existem documentos classificados também pelo doutor... agora eu vou ler, o Dr. Wood também confirmando. Tem o testemunho do Gerald Light, que foi o quê? Foi o cara que foi o intérprete. Ele intermediou a conversa entre os extraterrestres e as delegações da Terra. Porque ele era um telepata. Também confirmando. É muita gente, meus amigos. Tem a Laura Eisenhower. Isso é muita testemunha. O Paul Brack-Smith, ele foi entrevistado pelo Eisenhower, ele falou, nós temos tantas documentações comprovando esses acordos e esses encontros, que eu poderia levar isso a um tribunal comum. Só isso. Eu poderia trazer a um tribunal comum e acusar o governo dos Estados Unidos. Tamanho as evidências. Tá? Então isso aqui não é canalização. Eu já fiz há tempos atrás uma live mostrando todas as evidências e os testemunhos de vários militares e cientistas desses encontros. Tá ok? Muito bem. Tá? Aqui eu não estou no disse que disse. A gente fala algo que tem respaldo. Tá? Que é robusto. Então, em 20 de fevereiro de 1954, Eisenhower tem uma reunião do primeiro... Eis o Cavalo Amarelo, eu acho que tem no nosso Telegram. Esse livro tem à disposição. Você vai procurar no acervo, você vai achar. Tá? Muito bem, do William Cooper. 16 de março de 1957, na sequência,
depois que eles fizeram a besteira, né? Porque na verdade o Eisenhower ele foi praticamente obrigado a assinar um acordo com os draconianos, reptilianos, por causa do presidente Truman, que nas costas dele criou os Majestic 12. Falou, olha, nós temos mais atribuições que você, nós que decidimos. Você vai ter que acatar e vai ter que assinar esse acordo e acabou. Né? Então foi uma traição. Em 16 de março de 1957, Valtor chega uma nave espacial de Vênus para se encontrar com o presidente Eisenhower e oferece soluções positivas para a Terra. Está aqui a foto do Valiant Thor, do Dom e da Gillian. Essa Gillian aqui é a esposa de Valtor. Interessante, meus amigos, quando eles entram na Terra, eles ficam com uma expressão assim, não muito bonita, mais rústica, né, gente? E quando eles estão no planeta de origem, nas densidades superiores, eles ficam muito mais belos. Isso demonstra que quando a gente entrar na quarta, na quinta densidade, nós vamos ficar com a nossa aparência refinada. Né? Eles ficam com a aparência mais refinada. Apesar que eles já são bonitos, né, gente? Ainda são muito mais bonitos na quarta e na quinta densidade. Isso aqui, meus amigos, olha, sobre o Valtor, é só pra você pegar o livro Um Estranho do Pentágono, do Frank Strange, agente federal, confirmando. Tem o sobrinho do Almirante Byrd, que confirma também a veracidade dessa história. Tem secretária de Estado, que confirma. Aliás, foi feito até um documentário no History, né, a respeito do Valtor. Tantas as evidências que existem. Tá? Esta foto aqui, em particular, foi tirada num congresso, porque antigamente não tinha webinar, né, gente? Assim, ao céu aberto, uma palestra de OVNIs ministrada pelo Howard Menger. Você já imaginou eu fazer uma palestra sobre extraterrestre e ter extraterrestre no meio assistindo? Né? É um privilégio maravilhoso ter o Valtor na plateia. Espetacular, né? De arrepiar. Aqui, a mulher à esquerda é Gillian, agora companheira de Valtor, esposa dele. Na época estavam namorando, viu, gente? Estavam namorando, agora já casaram. O homem no meio é o irmão do Valtor, que é o Dom. Aqui, o Dom, que depois também casou com a Tânia, que é um outro casal de mulheres, né? Acho que se apaixonaram na Terra, né, gente? Deve ter sido isso. O homem à direita é Valtor. Isso aqui, Valtor, o Dom e a Gillian. Muito bem. Espetacular. A incrível oferta de Valtor para ajudar a Terra foi recusada, porque essas soluções positivas colocariam em risco as corporações da Terra, as religiões, né? A gente vai colocar em risco religião, sistema de crença. Os sistemas dos governos, vai tudo para o espaço sideral, né? Literalmente. Acabou tudo. Como as indústrias também de energia, farmacêutica, acabou tudo, né? Valtor, como embaixador da Federação Galáctica, veio para estabelecer um programa de colaboração com a Marinha. Pelo que sei, mais tarde, a frota solar Wonder sairá dele. O objetivo era ajudar os humanos da Terra a lutar contra os Nebula Sicars. Quem trabalhou diretamente no programa solar Wonder foi o Bill Tompkins, falecido. Ele fala que a frota espacial estaria pronta em 2030, né, Leite? Ele fala. E o próprio Michael Salla fala que isso vai ter que ser antecipado, né? Porque essa batalha não vai durar todo esse tempo. Amigos, eu vejo muitas pessoas comentando por aí. Isso não tem fundamento nenhum, tá? Não tem lógica. Tá? Não é questão de acreditar, de fé, é questão que não tem lógica a nossa espaço. Tem pessoas alegando assim, transição planetária só em 2053, né? 2054. Como? Nós estamos numa batalha híbrida, uma guerra híbrida de quinta geração. Já faz 3 anos. Você está querendo dizer que essa guerra vai durar 30 anos? Impossível! Impossível! Alguém vai vencer. E não vai durar muito tempo. A gente sabe que o Wall Street está quebrando. A gente sabe que os financistas não vão alcançar o seu intento. Agora vamos supor que você é pessimista, né? Você é um péssimo. Não, mas eles vão dar um jeitinho e vão vencer. Alguém ganha. Tá? Então, em 2054, simplesmente não vai existir transição planetária. Ou ela já aconteceu, né, gente? Ou os escuros venceram e escravizaram e transformaram a humanidade num exército de robôs orgânicos transhumanistas. Só tem 2 hipóteses. Então, essa hipótese não faz sentido, não tem lógica nenhuma. E o pior é que tem gente que vai procurar sarna para se coçar. Isto que é estarrecedor. E dá ainda moral para esse tipo de desinformação. Dá crédito para desinformação. Porque isso não tem lógica. Pensa, raciocina, vê se tem lógica. Estamos 3 anos numa batalha feroz. Os escuros correndo contra o tempo. Parece que não tem mais tempo, né? Eles querem tudo para ontem. A aliança da Terra nessa corrida. Vocês acham que esse impasse que está acontecendo lá na Europa, está acontecendo no Brasil, vai durar até 2054? Putz. Puxa vida, gente. Vamos pensar. Não tem sentido. Até lá, vamos pensar assim. Vamos supor que você é pessimista. Não, Cabal já venceu, já dominou tudo. Controlou tudo. Ou nós já estamos na 4ª densidade. Achar que isso vai se arrastar por 30, 40 anos não tem nexo. Não tem sentido. Ok, meus amigos? Esta que é a verdade. Esta que é a realidade. Então, se tiver que acontecer, na pior das hipóteses, nós temos no máximo 5, 6 anos, né, Netinho? Na pior das hipóteses. Eu acredito que vai ser muito mais cedo que isso. Muito tempo antes. Com certeza. 2054. Não tem nexo. E o pior é que as pessoas correm atrás desse tipo de desinformação. Aí é complicado. Aí fica realmente difícil. Amigos, vejam só. Desde 2019, os escuros vieram com tudo. Começou uma batalha híbrida. Terceiro confronto mundial. Nós já estamos no terceiro confronto mundial. Quer dizer que a gente vai ficar no confronto mundial até 2054? Isso não tem sentido, né? Não tem lógica. Desculpa, não tem lógica nenhuma. Até lá alguém venceu. Bem antes disso, alguém vai vencer. Isso é certeza absoluta.
Helena Voltor, como embaixador da Federação Galáctica, veio para estabelecer um programa de colaboração com a Marinha. Isso aqui já foi abordado. Os venusianos visitam a Terra há milhares de anos. Isso aqui é um artigo. Enigmas da Humanidade, Mistérios do Mundo. Um arquivo desclassificado de 1989, um arquivo desclassificado, praticamente desconhecido, pode mudar nossa percepção desse mundo. O documento refere-se aos diferentes contatos que existiram entre a Terra e Vênus, e como os habitantes desse último vieram há milhares de anos e continuaram a vir conhecer os seres humanos. Alguém vai alegar assim, mas Vênus é inóspito, lá é um calor maior do que da superfície do Sol. Amigos, esses seres vivem no interior, eles são intraterrenos, eles têm uma base e eles são do Comando Ashtar. O Comando Ashtar tem uma base fixa numa estação orbital próxima de Júpiter e outra em Vênus. E no caso, o Valtor, o Dom, a Gília e a Tânia, lembrei da nossa moderadora, né, que se chama Tânia também, vivem em Vênus, ok? Muito bem. Eles ainda falam sobre a seleção de pessoas que tiveram ao longo dos anos, destacando-se pessoas do campo, os humildes, até cientistas e funcionários do governo. Eles contaram todas as pessoas que têm o coração aberto. Não é porque você é um cientista, é porque você fez faculdade, ou porque você é uma empregada doméstica. Para eles não fazem distinção de pessoas. De acordo com esse relatório, podemos entender que a civilização de Vênus conseguiria resolver todos os problemas que afligem a humanidade hoje. Olha só, gente. Eles têm todas as tecnologias, todos os recursos para sanar todos os problemas da humanidade que enfrentamos na atualidade. Um exemplo disso são as guerras, os crimes, a corrupção e outras questões que tanto prejudicam a sociedade em geral. Isso está no documento classificado. Isso se deve ao desenvolvimento de valores coletivos, pacíficos, baseados no respeito, compreensão e amor através dos seus contatos frequentes com diferentes personalidades da Terra. Os venusianos vieram nos oferecer ajuda na resolução de todas essas questões que nos impedem de evoluir como humanidade. O problema, o grande X da questão, e no próprio livro do William Cooper, Eis um Cavalo Amarelo, confirma exatamente o que está nesse documento aqui, desclassificado. O grande X da questão é que isso é sempre acompanhado com pedido de abandono das armas de destruição em massa, né, gente? Não mais ogiva, não pode, tanto é que eles foram desativados por esses seres extraterrestres, com o testemunho do próprio Robert Salas, entre outros, militares, que falam que todas as ogivas foram desativadas, neutralizadas por esses seres. E a razão é que nos faz entender porque esse documento foi classificado e posteriormente oculto. E se você pegar o livro do William Cooper, ele fala o seguinte, que os venusianos disseram o seguinte, olha, nós vamos trazer um regime de paz e amor, não haverá mais governos, não haverá mais divisão, não haverá mais fronteiras, onde o amor e a fraternidade e o despertar da consciência serão os princípios que vão reger o seu mundo. E o seu mundo será regido por um conselho, não mais por um governo. Um conselho de sábios. Aí o Eisenhower quase caiu de costa. Mas como assim que você está me propondo? Não dá. Nós criamos a nossa sociedade, ela tem que continuar assim. Como que as pessoas vão receber isso? Vocês estão entendendo, meus amigos? Não o Eisenhower, porque o Eisenhower acreditou neles, ele até queria. Mas os seus... as pessoas que estavam por trás dele. Sem falar dos Majestic 12. Praticamente foi obrigado a fazer isso. Os seus consultores, os seus assessores. A palavra seria essa. Seus assessores não gostaram nada disso. Portanto, a Aliança da Terra é uma aliança militar composta por militares da Terra e militares da Federação Galáctica de Mundos. Os Acordos de Júpiter. Uma das razões para a criação da Aliança da Terra foi preparar a humanidade para um futuro no qual eles seriam capazes de defender a Terra de invasores alienígenas malévolos. A Federação Galáctica de Mundos, juntamente com a Aliança da Terra, lutaram juntas para vencer essas raças extraterrestres malévolas em vários corpos celestes. Em nosso sistema solar, se possível em cooperação com a resistência local. Além da Terra, os principais focos foram a Lua, Marte e Ceres, que tiveram que ser recuperados anteriormente do nosso planeta. Recuperar o nosso sistema solar. Porque, vejam só, meus amigos, a Federação Galáctica de Mundos não vai entregar o planeta Terra, vai entregar o quê? O sistema solar. Olha, o sistema solar é de vocês. Vocês são os legítimos donos. E vocês vão aprender a conviver o quê? Com os marcianos locais, né, gente? Vão fazer um pacto, uma aliança com eles. Em julho de 2021, foi realizada uma reunião em Júpiter, que levou os acordos de Júpiter. Os participantes dessa reunião foram a Federação Galáctica de Mundos, o Conselho Zenai e o Conselho dos Cinco. Zenai são os seres de Andrômeda, da constelação de Andrômeda, ok? O Conselho dos Cinco e as forças militares terrenas, membros da Aliança da Terra. Meus amigos, eu fiquei vendo algumas coisas que eu fiquei estarrecido, fiquei muito preocupado. Pessoas dizendo assim, quais é a sua egrégora? Achei isso estranho, né, Leti? Não é pra você, né, gente? Mestre. Como se você precisasse de um mestre. Meus amigos, eu estudo contatados desde o tempo do George Adamski, na década de 40. Todos os contatados, todos os grandes canalizadores, eles não têm mestres. Tá? O extraterrestre não aparece para você como um lorde, guru, seu mestre. Ele é um amigo e ele te enxerga como um igual a ele. Ele sempre vai te tratar como um igual a ele. Extraterrestre, ou ser de luz qualquer, independente, né, Leti? Pode ser da fraternidade branca. Mas se ele vier para você achando que é o bambambam, né, Leti? Que ele é o senhor mestre do universo.
e se colocar num pedestal diante de você, fuja, é ser negativo. Tá? Isso eu falo com toda a segurança. Por quê, meus amigos? Foi assim que surgiu o sistema de crenças. E quem introduziu esse sistema de crenças, essa relação de ser miserável com ser super poderoso, sistema de submissão, né, para subjugar a humanidade, foram os reptilianos. Isso é característica de ser negativo. Então sai correndo, fuja como se tivesse amanhã. Tá? A Confederação Intergaláctica ainda não havia chegado ao nosso sistema solar. Helena escreve em um livro Nós Nunca Iremos Te Decepcionar, tá em inglês, é exatamente isso, né, gente? Essas reuniões estiveram com o objetivo de determinar a partilha, utilização e proteção desses sistemas estelar, no que diz respeito aos domínios econômicos e militar em preparação para o futuro. Territórios de ação foram definidos. Os humanos terráqueos estão oficialmente tomando posse do seu sistema estelar. Página 237 do livro Nós Nunca Vamos Te Decepcionar, que eu acho que não tem. Você acha que não tem, né, gente? Acho que não tem em português. Eu acredito que não. Só um presente das estrelas, eu acho que em português. Bases subterrâneas. Teria havido duras batalhas nas bases subterrâneas e túneis, em todo o mundo, com a aliança terrestre, fazendo todo o trabalho militar sujo, lutando contra as forças malévolas dos Sicars e Nebo e seus aliados humanos da Cabal. Abre aspas. Amigos, tem gente que acha que isso aqui é guerra espiritual. Não, é batalha física mesmo, sai na mão de verdade, tá? Não existe isso. Tiram várias batalhas espaciais. Na verdade, o programa solar, o Andra, é uma grande frota de naves de guerra, tá? Vou ser bem sincero, né, gente? Para proteger o nosso planeta, que está sendo feito aqui, e vários vão se alistar. Space Force não é de brincadeira, né, gente? Arco dos Artemis, tá? Não tem nada de espiritual, é algo real. É lógico, é espiritual, mas é físico também, ao mesmo tempo. É claro que tem a conotação espiritual, obviamente que tem, mas não é só no âmbito espiritual. Muito disso se deve à programação mental de religião, né? Que fica na cabeça. Pessoas querem adaptar seu sistema de crença com a questão dos extraterrestres. Tá? Infelizmente, isso aí é uma grande realidade. Né? É um fato, tem que ser constatado. Aqui, abre aspas. A guerra travada na clandestinidade foi a guerra mais desprezível que a Federação lutou. Desde que os soldados se lembram. Porque esses homens e mulheres da Terra aliam humanos da Terra e humanos e seres de outros lugares da galáxia lutando juntos. E eles viram a profundidade do horror. Olha, gente, no subterrâneo. Não é necessário tentar imaginar essas coisas. Nós sabemos um dia. A parca ideia que tenho já é insuportável. E nem consigo falar. Então, o que Ardana, comandante Ardana, da Confederação nos diz é que as forças em poder militar capazes de se livrar desses poderosos inimigos terrestres cumpriram sua tarefa e agora a Terra pode ser nossa. Então tiveram que fazer o trabalho mais difícil, né, gente? Mais duro. E agora nós temos que fazer a nossa parte. Meus amigos. Eu tenho uma live que eu vou mostrar. Eu já falei isso, mas eu vou recapitular e vou juntar com dados novos, atualizados, a respeito de como nós vencemos, existem evidências práticas que nós vencemos a batalha underground, né, gente? Essa batalha underground. Para poder vencer na superfície. Agora a batalha chegou na superfície. Antes era no subterrâneo, escuro, né, obscura, quase que imperceptível. Agora essa batalha chegou à superfície. E é nítido. Por quê? Porque a batalha underground já foi vencida. Isso tem que ser feito por etapas, tá, meus amigos? Porque se nós não tivéssemos vencido no âmbito escuro, né, obscuro, esse mundo obscuro, esse mundo escondido, o subterrâneo, nós jamais poderíamos ser vencedores aqui na superfície. Tá? Isso aqui é um pré-requisito, que não pode ser pulado. Camas medicinais e tecnologias médicas. Uma das tarefas atribuídas à Aliança da Terra é supervisionar a introdução de novas tecnologias, como as câmeras holográficas. Em outubro de 2021, Helena Danan explicou um pouco mais. Abre aspas. Estações espaciais estão sendo construídas em órbita da Terra. A tecnologia em relação à ciência médica, tecnológica, médica e muitas coisas diferentes estão sendo construídas na Lua. Tem muitas forças de trabalho indo na Lua. Olha só, gente, muitas forças de trabalho indo para a Lua. Falando sobre os trabalhadores, meus amigos, no início de 2020, depois, né, que terminou a bagunça, os trabalhadores começaram a voltar, né, gente, entenderam? Muitos soldadores e trabalhadores do setor de manufatura simplesmente sumiram. E o próprio Michael Salla falou, eles foram trabalhar na Lua, fizeram um contrato, gente, foram trabalhar para desenvolver essas tecnologias. Eu até mostrei essa atualização para vocês. Teve algo semelhante, só que de forma negativa, na década de 50, com o projeto Jetsons. Existiu algo que era chamado Projeto Jetsons, que a pessoa assinava um contrato. Mais de 5 mil cientistas, funcionários dos Estados Unidos simplesmente sumiram e ninguém teve mais notícia. Eles foram levados para trabalhar como escravos em Marte pela Frota Negra, né, gente? Marte, Ceres e em outros lugares. A pessoa achou que ia fazer um ótimo negócio, né? E acabou tendo essa surpresa desagradável, né? Infelizmente. Foi isso que aconteceu. Aqui. Depois que o sistema solar foi limpo da aliança de Orion, a Federação Intergaláctica chegou a Enki, assumiu o controle do navio Nibiru e entregou o DNA Graal para a humanidade ser usado nos leitos médicos. Saturno. Você pode se lembrar que Saturno costumava ser um viveiro para as partes desonestas dos Anunnakis. Era ali onde vivia o Marduk. Marduk reinava ali. Aliás, na live de terça-feira a gente vai falar sobre isso, viu, gente? Sobre o fim do reinado do Marduk em Saturno.
com pessoas como Eliu e Marduk, controlando a maior parte do planeta em 2022. A propriedade do planeta foi transferida aos Anunnakis para a Aliança da Terra, assim como a Antártida foi entregue a eles um ano antes, e a gente tratou disso na última live, de perguntas e respostas. Tá, meus amigos? Divulgação. Comecei esse artigo com uma referência a uma visita de Torran ao principal contato de Helena Danã, da Federação Galáctica de Mundos, com a Aliança da Terra, em uma base militar nas montanhas de Blue Ridge. Ele deu certas instruções para a divulgação. Então foi um encontro direto entre Torran e o general da Space Force, Grand David Van Herk. Está aqui a foto dele na tela. Meus amigos, se a batalha Underground não tivesse sido vencida, esse encontro jamais teria acontecido. Concorda comigo, gente? Simples assim. Então a batalha chegou à superfície, estamos o quê? Nos momentos finais. Entenderam, meus amigos? Isso é realmente espetacular. Olha só, meus amigos. Vejam só. O Loirão, em 2019, criou a Space Force. Na sequência, o general James Dixon oficializa os acordos Artemis. Tá? Foram 7 nações, a princípio. Hoje são mais de 20. Os acordos Artemis têm a prerrogativa das ações externas, ou seja, de uma ameaça externa espacial. Isso foi garantido pelo Loirão. No caso, ele já sabia que, através das informações de Elner Van Braun e da sua secretária, que eles iam tentar, com a última tentativa, né, a última cartada da Cabal, seria uma invasão de falsa bandeira. Tem muitas pessoas já falando, vai ter uma invasão extraterrestre. Eu não sei como tem pessoas que veem isso, tá no meu canal, e acreditam, gente. E cai numa armadilha dessa, tão assim, óbvia, tá? Eu realmente não entendo. Eu fico realmente abismado com esse tipo de coisa. Tá? E já estamos preparados para uma contra-ofensiva. Vejam só, meus amigos, isso demonstra, por A mais B, isso é uma prova definitiva que a guerra, a batalha underground, acontecia, você sabe, no subterrâneo, agora foi totalmente vencida e agora ela está acontecendo na superfície. Então nós estamos no estágio final dessa batalha. E como que tem pessoas ainda que alegam que vai acontecer em 2054? 57, 54, 57, sinceramente eu nem ligo se é 54, se é 57, tanto faz, porque isso é uma bobagem, né? Essa aqui é a verdade. Uma verdadeira bobagem. E o pior é que tem pessoas que dão atenção a esse tipo de coisa. Amigos, eu já apresentei aqui, eu já falei com várias pessoas que são especialistas em Chico Xavier. É bom entender que as linhas do tempo foram alteradas. E quando o Chico Xavier falou isso, não tinha questão de 2012, né, gente? Do Bill Wood. Bill Wood. Então a linha do tempo ela se modifica, as coisas não são assim prescritas. Então o futuro foi modificado a partir de 2012. As linhas do tempo estão convergindo para uma nova direção. Então não quer dizer que isso foi errado. Quer dizer que simplesmente o curso do tempo mudou. Tá? Esse que é o ponto. Sem falar de várias evidências. Entenda, meus amigos, por melhor, assim, a gente tem que ter critérios rígidos. Então, uma evidência só não faz verão, você tem que ter várias. Para você chegar num veredito e você retransmitir uma informação, você tem que ter o quê? 3, 4, 5, 6 fontes independentes. Porque para ter seriedade. Porque a gente não pode ficar brincando com o sentimento das pessoas. Tem que ter responsabilidade, compromisso e seriedade. Isso é muito importante. Vamos pro próximo aqui. Se ele falou isso em 1970, como falou... 1970, Liette, a linha do tempo era negativa. Puxa vida, gente. A pessoa não acompanha o canal. A linha do tempo é completamente negativa. Vejam o vídeo do Bill Wood, que é denunciante do Projeto Montauk, que a partir de 2012 a linha do tempo foi alterada. Que essa pessoa é mal informada, infelizmente. E olha que eu falei com pessoas kardecistas, né, bem esclarecidas, que falaram comigo, Demis, especialistas em Chico Xavier, e confirmaram, Demis, você está com a razão. Exatamente isso. Existe uma concordância naquilo que você fala. E a pessoa vai procurar sarna pra se coçar, né? Parece que gosta. E depois fala bobeira. O que a gente vai fazer? Fica difícil. Aí fica complicado. Aí realmente fica bem difícil. A partir de 2012, conforme a informação do Bill Wood e outros denunciantes do Serviço Secreto Espacial. O próprio Andrew Basiago, Stuart Swindlon. Então a gente precisa se atualizar, né, gente? Isso é importante também. Tem que se atualizar. Senão a coisa fica complicada. Tá ok, meus amigos? Gratidão pela presença de vocês.